Olá, essa é mais uma pastoral Viva a Esperança e eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho de João, no capítulo 9, que conta uma história que certamente você já deve ter ouvido. Jesus está com seus discípulos e eles se encontram com um homem que é cego de nascença. Os discípulos perguntam para Jesus: Mestre, por que ele nasceu assim? Foi porque ele pecou ou porque os seus pais pecaram? A resposta de Jesus é a seguinte: nem ele pecou, nem os seus pais. Isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifestada na vida dele. Então Jesus se encontra com aquele homem e ele pega um pouco de saliva, mistura essa saliva à terra e aplica esse barro, essa laminha aos olhos daquele homem e diz para que ele vá se lavar num tanque chamado Tanque de Siloé. O homem vai até o tanque e diz a Bíblia que ele lava os seus olhos e ele passa a enxergar. Quando ele retorna, os seus vizinhos, as pessoas que sempre o viam ali mendigando, pedindo esmolas, eles começam a se perguntar: não é esse aquele homem que sempre ficava ali mendigando? E eles dizem: não, se parece com ele, mas não é ele. E outros dizem: não, é ele mesmo. Até que eles vão lá conversar com o homem e diz o que aconteceu. E ele diz o seguinte: olha, Jesus passou uma lama aqui nos meus olhos, falou para eu me lavar lá no tanque de Siloé, e eu tô vendo, gente, eu tô conseguindo enxergar. E essa notícia gera um certo frisson ali naquele momento, e esse homem é levado então até a presença dos fariseus. Os fariseus que estão muito dedicados a tentar tirar Jesus de cena, estão tentando provar que Jesus não é o Messias, coisa nenhuma, estão tentando afastar de Jesus essa desconfiança que as pessoas estão tendo a respeito dele. E eles vão questionar aquele homem: então quer dizer que você era cego de nascença? Sim, eu era cego de nascença. Você nunca enxergou? Não, eu nunca enxerguei. Então o que aconteceu com você? Ele diz: olha, Jesus pegou lama, fez lá uma lama com a saliva dele, esfregou nos meus olhos e eu estou enxergando. Ah, mas você tem certeza disso? Tenho, aqui eu estou enxergando. E aí eles falam para ele o seguinte: quem é esse Jesus? Ele fala: certamente ele é um profeta, porque as coisas que ele está fazendo são maravilhosas. E os fariseus não querem aceitar essa realidade, então eles chamam os pais desse homem para conversar e falam: olha, o seu filho realmente nasceu cego? Sim, ele nasceu cego, desde nascença ele não enxerga, mas o que aconteceu com ele? Por que ele está vendo? E aí os pais dele, com medo daquele interrogatório todo, eles falam: olha, ele já é adulto, ele já tem idade, vocês podem perguntar para ele. O que a gente sabe é que ele nasceu cego, agora se ele está enxergando e por quê, a gente não pode dizer nada. E, na verdade, os fariseus eles estão tentando retirar desse homem, através desse interrogatório pesado, alguma fala que desabonasse a Jesus. Eles queriam que ele dissesse o contrário daquilo que ele está dizendo. Mas a experiência que esse homem tem com Jesus faz com que ele diga para eles a verdade. E a verdade é que Jesus passou lama nos seus olhos e ele está enxergando. Então eles chamam de novo esse homem para a cena. E é esse o versículo que eu gostaria de destacar nessa reflexão. O versículo 24 de João capítulo 9 diz o seguinte, João 9, 24. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. E aí diz o versículo 25, ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Quer dizer, os fariseus estão querendo colocar sobre Jesus o rótulo de pecador. Na verdade, eles diziam que Jesus fazia os milagres que fazia porque ele era aliado a Beelzebu. Ele era alguém que fazia as coisas em nome do mal. Eles cometiam essa blasfêmia contra o Espírito Santo, que é atribuir ao mal aquilo que é Deus quem está fazendo. E eles queriam afastar de Jesus essas características do Messias. E eles tentam forçar essa verdade para cima, essa verdade deles, para cima do ex-cego, e dizem: olha, diga a verdade, esse homem é pecador. E esse cego, ele responde o seguinte: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Essa palavra desse homem é uma palavra testemunhal de alguém que se encontrou com Jesus. Ele está dizendo para os fariseus mais ou menos assim: eu não consigo
debater teologicamente com vocês. Eu não posso dizer que esse homem é pecador e nem que ele não seja pecador. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, eu era cego e agora vejo. Eu não tenho conhecimentos teológicos para esse debate aqui no ambiente de vocês, mas eu posso lhes dar o meu testemunho. Eu era cego e agora vejo. O que este homem está querendo dizer aos fariseus, em outras palavras, é mais ou menos isso. Meus queridos, eu não posso dizer se esse Jesus é pecador ou não. O que eu posso dizer para vocês é que há décadas eu acordava todas as manhãs e por mais que eu abrisse os meus olhos no romper do dia, nada mudava. Tudo continuava sendo pura escuridão. Por mais que eu lavasse o meu rosto nas águas da pia, nada mudava. Tudo era um breu absoluto o tempo todo. Eu nunca tinha visto a face do meu pai e da minha mãe. Eu não fazia ideia de qual era a beleza de uma flor ou de quão belo é o pôr do sol. O que eu posso dizer para vocês é que depois que eu me encontrei com esse Jesus, aquilo que era escuridão se tornou luz. Agora passam pelas minhas retinas, passam pelos meus olhos as cores da vida e eu consigo enxergar. É isso que ele está dizendo para esses homens, eu não consigo debater doutrinas, porque eu não sei nada sobre este homem Jesus. O que eu sei é que o meu encontro com ele transformou totalmente a minha história. Eu era cego e agora vejo. Essas palavras deste homem são palavras de um testemunho de quem se encontrou com Jesus. E todos nós, quando nos encontramos com Jesus e esse encontro transforma a nossa vida, nós temos sim algo a contar para as pessoas. Talvez a nossa história não seja a mesma deste homem, eu era cego e agora vejo, mas eu posso dizer para as pessoas, olha, quando eu me encontrei com Jesus, ele me libertou dos meus medos, quando eu me encontrei com Jesus, ele me libertou dos vícios. Acima de tudo, eu e você podemos dizer, a boa nova do Evangelho fez eu perceber que eu era um pecador perdido e agora eu estou salvo e seguro nas mãos do meu Salvador. Quer dizer, o testemunho, ele não é uma prerrogativa daqueles que são eruditos na fé cristã. Eu tenho um grande apreço pelo estudo da teologia e pelo estudo das Escrituras. Eu gosto de ler bons livros, isso faz parte da minha rotina, mas nós sabemos que se não houver um encontro com Jesus, esse acúmulo de conhecimento não faz diferença nenhuma. Você pode ser um grande conhecedor do corpo doutrinário da teologia reformada, o que é muito bom que você seja, mas se você não tiver se encontrado com Jesus e se esse encontro não impactou a sua vida, você não terá um testemunho para contar. No máximo você poderá ser um advogado de Jesus, porque você sabe tudo a respeito dele e vai poder falar para as pessoas, mas você não será uma testemunha de Jesus. Porque as testemunhas de Jesus são aqueles e aquelas que se encontraram com Cristo e tiveram suas vidas transformadas e podem dizer para as pessoas, olha, antes de eu me encontrar com Jesus a minha vida era assim, mas agora que eu me encontrei com Ele a minha vida se transformou totalmente. A minha oração é para que a gente tenha essa ousadia demonstrada por esse ex-cego diante de religiosos tão inescrupulosos e tão decididos em tentar pegá-lo naquele interrogatório. Aqueles homens querem fazer com que ele se engane nas palavras, mas ele diz o seguinte, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E eles começam a interrogá-lo, muitas vezes ele diz, olha, eu não sei porque vocês estão me perguntando tantas coisas. Por acaso vocês também querem ser discípulos dele? E os fariseus ficam arrepiados, eles dizem, não, você é discípulo dele. Amém. Que as pessoas olhem para mim e para você e digam, você é discípulo dele. Mas que não falte nos nossos lábios palavras testemunhais a respeito daquilo que Cristo fez e faz na nossa vida. A minha oração é para que a gente não se cale, para que a gente consiga observar na nossa trajetória os encontros que nós tivemos com esse Cristo, desde aquele primeiro encontro que fez novas todas as coisas, até os outros encontros que nós vamos tendo ao longo da jornada, e que nós possamos compartilhar esses encontros com as pessoas, para que elas possam compreender essa verdade que é o Evangelho, que transforma todas as coisas, que faz com que a nossa vida possa ser distinguida entre antes e depois desse encontro com Jesus. Que Deus te abençoe,
que não te faltem palavras testemunhais a respeito de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.